Bom, vamos retomar então. Vamos falar agora da emendatio libelli, que, como nós dissemos no vídeo anterior, é um instituto que excepciona o princípio da congruência da sentença penal, o princípio da correlação da sentença penal. Tudo bem? Vamos lá, vamos analisar. A emendatio libelli é um instituto previsto no artigo 383 do seu Código de Processo Penal. Então, abra seu Código de Processo Penal. Ele não sofreu alteração com a lei anticrime, tá bom? Mas depois tem uma partezinha dele importante, quando a gente fala não da emendatio libelli, mas da mutatio libelli, que é importante a gente averiguar, a gente analisar à luz da lei anticrime, tá bom? Então, o 383, ele vai falar assim: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Se, em consequência da definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Aqui está falando da suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099. Creio que, analogicamente, haveria a possibilidade de pensarmos aqui, de antemão, no acordo de não persecução penal, que caberia, obviamente, se o parágrafo 1º faz alusão à suspensão condicional do processo, não teria sentido não fazer alusão ao acordo de não persecução penal. Creio que, analogicamente, nós conseguiríamos encaixar aqui no parágrafo 1º. E tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Então, por exemplo, em virtude de uma nova descrição da conduta, surge a competência do juizado especial criminal num processo que estava originalmente no juízo comum. O juiz determina a redistribuição daqueles autos ao juízo competente. Vamos analisar, então, algumas informações iniciais sobre esse instituto da emendatio libelli, só fazendo mais uma leitura. O juiz, do caput, que é o mais importante, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Então, olha só, o 383, ele está localizado lá nos artigos que tratam da sentença. Então, por óbvio, esse 383, originalmente, ou primordialmente, ele está trabalhando com uma possibilidade do juiz dar uma nova capitulação, dar uma nova classificação jurídica a um delito, uma nova definição jurídica para o delito, ainda que, em razão desta nova classificação jurídica, definição jurídica, ele tenha que aplicar uma pena mais grave. Vamos lá. Vamos ver algumas noções da emendatio libelli. Então, trata-se de uma mutação na definição jurídica. Quando que o juiz faz esta mutação na definição jurídica? Quando o processo, ele se iniciou com uma denúncia. Na denúncia, o promotor, que é o titular da ação penal, ele deu uma definição jurídica para o fato. Então, ele descreve o fato e ele classifica o fato. Mas essa classificação que o promotor deu lá na denúncia não corresponde àquele fato. Então, existe um equívoco na classificação, na capitulação jurídica do fato. Então, um exemplo bastante simples. O promotor, ele descreve um furto mediante fraude, na denúncia, mas ele classifica aquele fato como estelionato. Então, ele descreve o fato e o fato é um furto mediante fraude, mas ele descreve depois, ele capitula, ele classifica o fato como estelionato. Tudo bem? Lembrando que no furto qualificado pela fraude, a pena máxima é de 8. E a pena máxima no estelionato é 5. Então, veja só.
Se o promotor ele descreveu perfeitamente o que seria um furto mediante fraude, uma subtração em que o ladrão ele emprega uma fraude para distrair a vítima e diminuir a vigilância da vítima em relação à coisa, e ele subtrai. Mas na classificação do delito, ele atribui estelionato, o juiz, sem que quaisquer outras provas tenham sido praticadas, sem fatos novos, ele pode fazer a correção desta classificação jurídica, ainda que no momento de classificar, daí reclassificar para furto mediante fraude, o juiz possa aplicar uma pena mais grave. Por que é que isso acontece? Porque para a doutrina majoritária, no processo penal, o réu não se defende da classificação jurídica, o réu se defende dos fatos. Então, isso para a doutrina majoritária, numa análise mais simplista do Instituto da Emendatio Libelli. No Instituto da Emendatio Libelli, a doutrina majoritária não enxerga maiores problemas nesta reclassificação do fato criminoso. Por quê? Porque eles partem do pressuposto de que no processo penal o réu se defende dos fatos e não da capitulação dos fatos. Ele se defende dos fatos que são atribuídos a ele e não da classificação dada àqueles fatos, a classificação jurídica dada àqueles fatos. E também a doutrina majoritária vai trabalhar com aqueles axiomas segundo o qual iura novit curia, o juiz conhece os fatos, conhece o direito, aliás, o juiz conhece o direito, e narra mihi factum dabo tibo ius, um brocard segundo o qual, um axioma segundo o qual o juiz diria: me narre os fatos que eu lhe dou o direito. Eu conheço o direito, então basta que você me narre os fatos a mim e eu lhe devolvo o direito. Por esta lógica, o juiz ele não estaria vinculado à classificação jurídica do delito feita pelo promotor no momento em que o promotor oferece a denúncia. Então, o promotor vai descrever o fato e, tendo descrito o fato, narrado o fato, se ele dá uma classificação incorreta, digamos assim, àquele fato, o juiz poderia corrigir esta classificação incorreta no momento da sentença por conta do previsto na Emendatio Libelli no 383 do CPP. Tudo bem? Por quê? Porque para a doutrina majoritária não haveria maiores problemas, eis que no processo penal o réu se defende dos fatos que são atribuídos e não da classificação jurídica, eis que existem os axiomas do iura novit curia, o juiz conhece o direito, narra mihi factum dabo tibo ius, me narre os fatos que eu te dou o direito. Bom, existe uma parcela da doutrina, entretanto, que analisa isso de uma maneira mais crítica. Tá? Então, o Diogo Malan, o Gustavo Henrique Badaró, Auri Lopes Júnior, eles defendem que o 383, muito embora o 383 não exija, o juiz deveria oportunizar às partes que se manifestem quanto à possibilidade do juiz dar uma nova classificação jurídica àqueles fatos descritos na denúncia. Pelo 383, não precisa. O juiz não precisaria abrir vista ao Ministério Público ou à defesa para que eles se manifestem em relação a uma possível classificação jurídica diversa dos fatos narrados na denúncia, dos fatos contidos na denúncia. Mas para estes três doutrinadores, pelo menos, por conta do princípio do contraditório, em respeito ao contraditório, o ideal é que o juiz, antes de fazer esta correção da capitulação jurídica, abrisse vista às partes para que se manifestasse. Tudo bem? Em relação a esta nova capitulação jurídica que se mostra possível. Tudo bem? Muito bem. Bom, então essa é uma noção inicial acerca da Emendatio Libelli. Veja, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa
ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Aquele exemplo. O promotor descreveu um furto mediante fraude, ele disse que a pessoa, por exemplo, entrou na casa da vítima utilizando-se de uma fraude que era uma roupa da Sabesp, por exemplo, tá? É um uniforme da Sabesp, falsificado, mas ele entra na casa da vítima a pretexto de analisar a possibilidade de um vazamento e, aproveitando-se da distração da vítima, eis que ela confia nos funcionários da Sabesp, ele aproveita para subtrair objetos de dentro daquela casa, né? Subtrair objetos do quintal da casa da vítima. E daí o promotor descreve isso e capitula como estelionato. Mas na realidade não houve estelionato, houve furto mediante fraude, porque houve subtração. No estelionato não há subtração. E aqui o promotor descreveu como tendo ocorrido a subtração. Então veja, passa todo o processo, a defesa na resposta à acusação, ela vai se defender de estelionato, na audiência a prova que vai ser produzida em relação ao estelionato, mas chega no momento da sentença, o juiz, como se o juiz dissesse assim, mas não houve estelionato, houve furto mediante fraude. O juiz pode corrigir esta capitulação? No contexto do 383, pode, ainda que o furto mediante fraude tenha pena superior à do estelionato. Por quê? Porque prevalece o entendimento doutrinário segundo o qual, no processo penal, o réu se defende sobre os fatos que lhe são atribuídos, não da classificação jurídica do delito, porque o juiz conhece o direito. Então, ele poderia fazer essa correção, tudo bem? Debates durante o momento da aula, né? Lá no grupo temático. Creio que eu já estou criando várias dúvidas para vocês, mas fiquem tranquilos, logo mais nós vamos tentar dirimir todas essas dúvidas, tá certo?